pecados verter. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas purezas para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigado, Senhor. 3, 4. Sabe aquele dia lá no quarto, quando você pensou que estava abandonado? Ele viu você chorar, ele estava lá. Lembra quando você fez aquela oração e disse: Pai, eu não aguento essa provação? Ele estava lá e viu você chorar. Ele estava lá e não deixou você morrer. Ele estava lá o tempo
Quero saudar os amigos com a graciosa paz do nosso Deus. Quero, nesse momento, fazer uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor que se encontra em Isaías, o capítulo 6, do versículo 1 em diante, do versículo 1 ao versículo 9. Que a palavra do Senhor, eu queria ainda, antes disso, expressar a minha alegria de poder estar aqui transmitindo esse vídeo para aos que nos ouvem. E eu queria dizer que você atente o seu coração, que você esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Eu tenho orado, pedido a Deus que me use de uma maneira maravilhosa, que Ele venha falar aos nossos corações, assim como Deus falou ao meu coração. Que Ele possa falar também ao seu coração, né, hoje, nesse momento. Então eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, se você puder, aí onde você está, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, o capítulo 6, do verso 1 em diante, do verso 1 ao 9, como eu disse. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo à mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo. Meus irmãos, meus queridos amigos que me ouvem, eu queria dar um título a essa mensagem, que é o chamado de Deus para nós, ou o chamado de Deus ao arrependimento. Nesse momento, muitas pessoas desejam ser usadas por Deus e fazer a sua obra. Muitas pessoas querem ter um título de profeta, de apóstolo, seja lá qual for o título, mas eu quero dizer que para Isaías aquele momento foi surreal. Aquela visão foi algo que, além da realidade, foi algo que mexeu com a vida de Isaías e que trouxe para ele, foi um grande privilégio para Isaías. E ele pôde ver a glória do Senhor. Na visão ele pôde ver o Senhor assentado num grande e sublime trono. E as abas das suas vestes se enchiam o templo. Ele também viu serafins que estavam por cima dele. E que tremenda visão. E nós também, muitas vezes, já pensou se fôssemos nós que tivéssemos a visão de Isaías? Talvez um de nós nos achássemos muito grandes diante de uma visão tão tremenda que o Senhor fez com que Isaías tivesse. Mas como Isaías reagiu, nós vamos ver que Isaías teve aquela visão extraordinária, mas ele não teve engrandecimento. Pelo contrário, o fato do Senhor aparecer a Isaías, o próprio Deus aparecer a Isaías, lhe fez com que ele reconhecesse a sua pequenez, a sua fragilidade, que Isaías visse que ele não era ninguém. E ele disse: ai de mim. Ele expressa o quanto ele era frágil.
Eu estou perdido, porque ele estava vendo o próprio Deus. Ele reconheceu o homem pecador que ele era e o quanto deveria se purificar. E nós vamos ver 2 ou 3 pontos que Isaías mostra aí. O chamado de Isaías, ele chama a santidade. Isaías disse assim, meu Deus, quão pequeno que eu sou, eu estou perdido. E a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 1, do 15 ao 16, sede santos porque eu sou santo. Deus nos chama à santidade. Deus quer de nós que nós possamos mudar a nossa vida. Chegamos ao nosso Deus, nós não podemos continuar como estamos. Nós temos que mudar de atitude. Nós temos que mudar o nosso pensamento, o nosso agir. Nós temos que ser diferentes. E Isaías, ele reconheceu a sua pequenez. Ai de mim, eu estou perdido. Isaías foi chamado à santidade. Lá no Salmos 24, do versículo 3 em diante, nós podemos abrir as nossas Bíblias no Salmo 24, do versículo 3 em diante, ele vai dizer... Do versículo 3 em diante, diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem faz juramentos com intenção de enganar. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então nós podemos ver que Isaías, ele foi chamado de Isaías, o seu chamado. Ele exige santidade, ele exige mudança de atitude. E nós precisamos ter uma vida santa diante de Deus. Muitas pessoas acreditam que o chamado profético é um status. Mas estamos enganados quando pensamos isso, porque ele exige de nós santidade. E nós, como homens e mulheres de Deus, devemos fazer como Isaías. Ai de mim, eu estou perdido. Nós somos chamados à santidade do Senhor. E poucos de nós queremos mudar a nossa atitude, o nosso caráter, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de pensar. Isaías também, o chamado de Isaías, ele também exigiu dele renúncia. Pouco se fala a respeito de Isaías, da família dele. Fala-se que ele era filho de Amós. Pela criação de seu pai, entende-se que Isaías era importante. Isaías conhecia aqueles que governavam sua nação. E ele, bem como aqueles que religiosamente comandavam o culto a Deus. Eram a esses que Isaías levou a sua mensagem. Foi para eles que Isaías foi chamado. Isaías teve um chamado a falar a homens que se consideravam grandes naquela nação. A homens, a governadores, a homens que eram importantes daquela época. E Isaías foi chamado a falar, a levar a sua mensagem ousadamente. Isaías precisou renunciar da sua vida, da sua família, que pouco se fala, para anunciar a mensagem do Senhor. E aí ele diz, ai de mim. Lá em Mateus, capítulo 23, fala dos ais. Se nós formos ver, nós vamos ver os ais que Jesus censura, os escribas e fariseus. E nós podemos ver alguns deles. Eu vou começar aqui do versículo 27, do capítulo 23 de Mateus, os ais que Jesus fala dos fariseus. Ele diz, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco,
que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, 29, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmo de que são filhos do que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. E o 33 diz: serpentes, raça de víbora, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Que nós possamos ver também que o chamado de Isaías, ele exigiu de Deus, ele mostrou a sua fragilidade e ele exigiu renúncia, exigiu santidade, exigiu o chamado de Isaías, ele exigiu dele a purificação. No Salmo 24, como nós vimos, quem subirá ao monte do Senhor? E nós precisamos nos santificar. O salmista Davi, ele pôde mostrar como pode ser como exemplo para nós. No Salmo 51 e o versículo 4 diz: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Mas ele ainda diz também que o Senhor purificasse o seu coração para que ele pudesse ser limpo. No Salmo 51, versículo 14. Ele pede também que o Senhor criasse nele, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele exigiu esse chamado de Isaías, o chamado para nós. Ele exige de nós santidade, ele exige de nós renúncia e ele exige de nós purificação. Que cada um de nós, como o salmista diz, purifica-me, ó Deus, e serei limpo. E após Davi ter confessado os seus pecados e pedido a Deus a sua mudança, a mudança de vida, a mudança de atitude, a mudança de ação de Davi, ele disse, então assim ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. No Salmo 51 e 13, ele diz. Então, que nós possamos realmente rever as nossas atitudes, que nós possamos realmente mudar, ser santos, como Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Que nós possamos nos purificar cada dia das nossas transgressões, nos purificar dos nossos pecados. E aí nós podemos anunciar aos transgressores a salvação em Cristo Jesus. Eu queria ainda deixar no capítulo 23 de Mateus, quando o Jesus lamenta sobre Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Meus amados, meus irmãos, nós estamos no tempo de reflexão.
Nós precisamos refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes diante de Deus e dos homens. Nós precisamos mudar as nossas vidas. Nós precisamos nos santificar para ter a visão que Isaías teve. Eu queria fazer um paralelo também aqui ainda, pois é muito interessante porque foi depois da morte do rei Uzias que Isaías teve essa grande visão, essa visão onde ele pôde ver coisas maravilhosas, coisas que estavam além da sua realidade. E é muito maravilhoso porque muitas vezes Deus ele não faz o mal, mas ele permite que o mal nos aconteça, que o mal nos sobrevenha. Deus ele permite que aconteçam as coisas nas nossas vidas para que nós possamos ter uma visão diferente de Deus, para que nós possamos encontrar-nos com Ele e termos visões de um Deus que pode todas as coisas. O paralelo que eu quero fazer para nós neste momento é quando Deus anima Josué e ele diz que depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puseres a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Esse foi depois da morte de Moisés. Veja que muitas vezes é depois da morte da semente que nasce uma planta. É depois da morte de Cristo que nós tivemos vida. Então que você possa refletir, meu querido amado, meu querido amigo, meu querido irmão. Reflita que depois de muitas lutas que nós estamos enfrentando, com certeza virá a bonança, virá a graça de Deus sobre a nossa vida. A bênção de Deus recairá sobre nós. E ele diz: seja forte e corajoso. Não pasme, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, serei contigo, por onde quer que andares. Que você receba essa bênção do Senhor, que você se fortaleça no Senhor, mas que você se santifique, que você se purifique, que você mude as suas atitudes, que você renuncie das coisas, que você tire que você peça ao Senhor: tira de mim, Senhor, aquilo que não provém de ti, aquilo que não te agrada. Como disse o salmista: expurga-me dos erros que me são ocultos, Senhor, e abençoa as nossas vidas. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde de todo mal, que o Senhor venha cada dia estar aparecendo e se revelando a você, como revelou-se a Isaías. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela esta rica oportunidade. Que Deus nos abençoe. Te adoramos, Jesus. Não há outro nome como o teu nome, Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Oh, tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. É tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Só tu és Jesus e não há outro. Tu és tudo pra mim, Senhor. Tu és tudo pra nós. Aleluia.